Patologias respiratórias. Iniciaremos com a asma, onde a asma é uma doença comum das vias aéreas ou nos brônquios, causada por uma inflamação pelas vias aéreas. Essa figura eu tenho aqui para demonstrar, figura imagem 1 e 2. A 1 é a via respiratória normal, observem, e a 2 é uma via respiratória com inflamação, uma asma. Observe o inchaço, ou seja, a obstrução dessa via, inflamação e o muco presente. Olha como ela se fecha, pequenininho. Sinais e sintomas é tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, desconforto torácico, ansiedade. Os sintomas pioram normalmente à noite, tá? Nas primeiras horas da manhã, por ser mais frio. Em resposta às práticas de exercícios físicos, à exposição, alergenos, à poluição ambiental e à mudança de clima. Tratamento: normalmente não existe cura para asma. Existem tratamentos que melhoram muito os sintomas da asma e proporcionam o controle da doença. A asma é tratada com 2 tipos de medicação. Medicação chamada controladora ou de manutenção, que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar as crises de asma. Medicação de alívio ou de resgate, como nós chamamos, que serve para aliviar os sintomas quando houver a piora da doença. Os cuidados de enfermagem com o paciente asmático é aferição de sinais vitais, ambiente calmo e arejado, administração de medicamento prescrito, decúbito elevado para facilitar a respiração, auxílio no autocontrole, se necessário, monitorização da saturação desse paciente, administrar oxigênio se prescrito, atentar para taquicardia, efeito de medicamento de broncodilatadores. Aqui a segunda patologia, a bronquite. A bronquite é uma inflamação nos brônquios. Aqui é para ficar mais fácil a compreensão, como todas as doenças respiratórias já faladas, desde as primeiras patologias como essa segunda, todas elas têm a inflamação. Então, a causa da bronquite aguda é o vírus, tá? A gripe ou resfriado, a bactéria, pneumonia, aquecimento excessivo. Bronquite crônica pode ser ocasionada pelo tabaco, poluição do ar ou alergias. Os principais sintomas são tosse produtiva, falta de ar, dor no peito, fadiga, febre, dor de cabeça e dor de garganta. A bronquite aguda é uma infecção de via dos brônquios, ou seja, ela acontece por alguma coisa que ocasionou, né? Uma gripe ou um resfriado. A bronquite crônica é a irritação dos brônquios, de todo o trato respiratório, algo que já venha acumulando. Então, você fica muito próximo de pessoas que fumam, automaticamente vai aparecer uma bronquite. Você fica muito perto de produto químico, vai ter irritabilidade. A poluição, então assim, a sua alergia vai desenvolver. Aqui eu tenho tratamentos e algumas dicas de prevenção. Normalmente os tratamentos para eliminar a causa são fluidificantes, broncodilatadores e antibióticos. Dicas de prevenção é muito líquido, repouso, umedeça as partes ao ar, vacinar-se contra a gripe, tá? Não fumar e lavar sempre as mãos com frequência. E agora, utilização de máscara sempre necessário. Cuidados de enfermagem, aferição de sinais vitais, ambiente calmo e arejado, administração de medicamentos prescritos, decúbitos elevados para facilitar facilmente a respiração, auxílio do autocuidado se necessário, monitorização e saturação do oxigênio, administração de oxigênio se prescrito, atentar para taquicardia e efeitos de medicamentos broncodilatadores. Pneumonia. Pneumonia é infecção dos tecidos pulmonares e dos alvéolos. Aqui, uma imagem para ficar claro, eu tenho um pulmão, um brônquio normal, e eu tenho um com pneumonia. O pneumonia é esse que tem o quê? Uma secreção amarelada. Então, ela apresenta uma inflamação e ainda ele acumula uma secreção. Fatores de risco:
Frequente ambientes secos e fechados, que facilitam a infecção por vírus e bactérias. Aquele ar-condicionado fica muito tempo, né, na mesma localização e não está sendo umidificado o ambiente, é uma das causas principais. Pessoas cujo sistema imunológico está comprometido, como idosos, crianças, diabéticos, pessoas com insuficiência cardíaca e patologias crônicas. Os grupos de risco, gripe mal cuidada, mudanças bruscas de temperatura e até o tabagismo. Sinais e sintomas frequentes, tá? Dor de garganta, tosse, dor muscular, nariz entupido, dor de cabeça, febre, suor intenso, calafrio, tosse com secreção amarelada ou esverdeada, dor no peito, falta de ar, né? Outros sintomas gerais são náusea, dores de cabeça, diminuição do apetite, dores musculares, prostração, que é o que é uma fraqueza, alteração da pH. Formas de tratamento: antibiótico, antitérmico e analgésicos. Prevenção: existe a vacina, normalmente para pessoas acima de 50 anos. Cuidados de enfermagem: aferição de sinais vitais, ambiente calmeirejado, administração de medicamento prescrito, decúbito elevado para facilitar a respiração, auxílio no autocuidado se necessário, monitorização e saturação de oxigênio, administrar oxigênio se prescrito. Atenção com o intervalo de administração do antibiótico e sua diluição se for prescrito por via endovenosa. Enfisema pulmonar. Observem essa imagem, eu tenho um pulmão saudável e um pulmão com enfisema. É o comprometimento dos alvéolos. Enfisema pulmonar é uma doença degenerativa que geralmente se desenvolve depois de muitos anos, tá? Agredindo os tecidos pulmonares devido ao cigarro ou outras toxinas do ar. Então, mais uma vez, eu tenho um alvéolo normal e aqui eu tenho um alvéolo com enfisema. Então, observe o grau de inflamação que ele fica e a grossura desses alvéolos. Sinais e sintomas, tá? Tosse persistente, dor ou aperto no peito, sensação de falta de ar, chiado no peito, dedos dos pés e mãos azulados. Tratamento: as opções de tratamento do enfisema pulmonar incluem broncodilatadores, anti-inflamatórios ou corticosteroides, terapia com oxigênio, cirurgia de redução de pulmão, transplante de pulmão, devido ao risco viável apenas para um pequeno grupo de pacientes, programa de exercícios físicos. Os cuidados de enfermagem, assim como os outros: aferição de sinais vitais, ambiente calmeirejado, administração de medicamento prescrito, decúbito elevado para facilitar a respiração, auxílio do autocuidado se necessário, monitorização de saturação do oxigênio, administrar oxigênio se prescrito, atenção para a administração de broncodilatadores que podem causar taquicardia. Aqui eu tenho edema agudo do pulmão. O edema agudo do pulmão é uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no interior dos pulmões. Ele ocorre com mais frequência quando o coração encontra com dificuldade para bombear, aumentando a pressão do sangue no interior dos pequenos vasos sanguíneos do pulmão. Para aliviar essa pressão crescente, os vasos liberam líquido para dentro dos pulmões. Esse líquido interrompe o fluxo normal do oxigênio, resultando em falta de ar. Observem um pulmão normal e um pulmão com edema. Observem a quantidade de líquido que começa a aparecer. Aqui observa os alvéolos normais. Entra CO2 e sai oxigênio. Acontece pela troca gasosa. Quando o paciente está com edema agudo pulmonar, observa que entra CO2, sai oxigênio e fica no momento meio confuso. Então, ele não tem uma ordem certa para sair, apresentando ainda a inflamação, ainda tem líquido lá dentro, onde dificulta. Sinais e sintomas: falta de ar, sudorese excessiva, ansiedade, inquietação ou sensação de apreensão, sensação iminente de morte, dificuldade para respirar, que piora quando deitado, sibilos ou suspiros, palpitação e dor no peito. O tratamento depende da gravidade do caso e pode incluir diuréticos, vasodilatadores, administração de oxigênio por meio de máscara facial, cânula nasal ou ventilação mecânica e aspiração.
Cuidados de enfermagem, aferição de sinais vitais, ambiente calmo e arejado, administração de medicamento prescrito, manter o paciente sentado, porque quando o paciente deita, o líquido ele pode provocar a falta da funcionalidade normal desse pulmão. Auxílio no autocuidado se necessário, monitorização da saturação de oxigênio, administração de oxigênio se prescrito, controle de diurese, monitorar a eficácia do diurético, restringir a ingestão de líquidos, inclusive por via endovenosa. Apoio e orientação sobre os procedimentos devido à sensação de morte que esse paciente possa vir a sentir. Embolia pulmonar, conhecida por tromboembolismo pulmonar, TEP. Significa o quê? Que um trombo vai parar na região pulmonar e vai ter esse bloqueio da oxigenação. Então, muitas vezes causa diversas complicações partindo daí. Embolia pulmonar é causada pela obstrução das artérias dos pulmões por coágulos. Fatores de risco são imobilidade prolongada, cirurgia, câncer, tabagismo, anticoncepcionais com estrogênio e reposição hormonal. Causas, né? Por que ocorre? Um trombo, que ele pode estar nos membros inferiores, ele é locomovido, né? Ele tem uma locomoção até a região pulmonar, como mostra nessa primeira imagem. Então, ele pode atrapalhar esse fluxo de oxigenação. Sintomas mais comuns: dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, tosse excessiva. Na maioria dos casos, não há tratamento específico para a embolia pulmonar. O tratamento visa manter o paciente estável, controlando a pressão arterial e fornecendo oxigênio nos casos de hipoxemia. Cuidados de enfermagem, monitorização de sinais vitais, coleta de exames laboratoriais, administração de heparina, orientar sobre os riscos de sangramento, observar a presença de sangramento, promover mudança de decúbito e ambiente confortável, auxiliar na higiene corporal e ofertar oxigênio se prescrito.